Bom dia, nós somos a equipe 1 e hoje nós vamos falar sobre 5 esportes coletivos, 5 esportes individuais e sobre a importância dos jogos na escola em relação a alguns fatores. E vamos começar com os esportes coletivos. Os jogos surgiram na Grécia aproximadamente na década de 1890. Os primeiros jogos foram corridas, lançamento de discos e modalidades de luta. Os jogos começaram como uma forma de brincadeiras e de divertimento dos praticantes. Exemplos de jogos: corridas a pé, lançamentos de discos, lançamentos de dardos e lutas. Os jogos também surgiram como o propósito de ensinar letras, e foi se expandindo e acabando virando costume em vários países. Os jogos também eram um modo de deixarem as crianças distraídas ou de recompensas por bons atos. E também os jogos eram modos das crianças socializarem e de fazerem amizade entre si. E a partir daí, os jogos começaram a se tornar competitivos, e assim surgiu os esportes, que são um modo de seus atletas praticarem um contra os outros. Os jogos são mais livres e liberais do que os esportes. O futebol é o esporte coletivo mais praticado do mundo. É disputado por duas equipes de 11 jogadores que têm como objetivo colocar a bola entre as traves adversárias o maior número de vezes sem usar as mãos e braços. Esse objetivo é chamado gol ou golo. Regras: cada partida detém 90 minutos e é dividida em dois tempos de 45 cada. O jogo é supervisionado por um árbitro. 3. É proibido o uso das mãos para o manejo da bola. Podem, entretanto, serem usadas pés, as pernas, o tronco e a cabeça. Para evitar que os jogadores do time adversário fiquem apenas na área penal do lado do adversário, foi criada a regra do impedimento. Ela consiste em impedir ou invalidar o gol que tenha sido feito por um jogador quando há pelo menos dois jogadores da outra equipe entre a linha de fundo adversária. 5. O vencedor da partida é aquele que conseguir fazer o maior número de gols. 6. Em caso de desempate, podem ser feitas duas prorrogações de 15 minutos ao final dos tempos. 7. Quando o jogador comete faltas, ele pode receber um cartão amarelo ou cartão vermelho. Se receber dois cartões amarelos ou cartão vermelho em uma partida, ele é expulso. 8. Caso um jogador execute uma agressão física sobre um adversário, o juiz deve marcar pênalti a favor do time adversário. 9. Quando a bola sai do campo pela linha do fundo, é cobrado um escanteio. Se o último jogador a tocá-lo estava na defensiva, é cobrado tiro de meta. Se o jogador a tocá-lo estava no ataque, nesse caso, o escanteio é a favor do time atacante e o tiro de meta a favor do time da defensiva. Agora, as principais regras do vôlei, que são: cada equipe possui um técnico, uma partida é constituída de 5 sets, não existe tempo pré-determinado para cada set. Cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate no set final, 24 a 24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. Por exemplo, 26 a 24, 27 a 25, etc. Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Caso aconteça empate nos sets, 2 a 2, o quinto set será o decisivo. Na quantidade de jogadores, o vôlei de quadra é formado por duas equipes com 6 jogadores em cada. No total, são 12 jogadores. Existem ainda 6 jogadores reservas. Nas posições, cada jogador tem uma posição dentro da quadra, a qual apresenta uma ordem de rotação. São 3 jogadores perto da rede e 3 jogadores na linha de trás. Faltas. As regras do voleibol incluem diversas faltas no saque, ataque, passe de bola, toques, posição, rotação de jogadores, dentre outros. Alguns exemplos de faltas são: 2 toques.
quando um jogador toca a bola 2 vezes consecutivas ou a bola bate em várias partes de seu corpo. 4 toques, quando a equipe toca na bola 4 vezes antes de enviá-la aos adversários. Toque apoiado, quando um jogador se apoia em outro da sua equipe. Também é considerado falta se ele se apoia em alguma estrutura ou objeto dentro da área de jogo para golpear a bola. Rotação. Se a rotação entre os jogadores não acontecer de maneira correta na hora do saque, a equipe comete falta. E por fim, rede. Se jogar a bola entre o espaço das 2 antenas próximas da rede, o jogador cometerá falta. E por fim, os fundamentos do vôlei, que são saque, recepção, levantamento, ataque e o bloqueio. Agora eu vou falar um pouco sobre o handebol. Ele é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. É praticado entre 2 equipes. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão. A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. O handebol teve sua origem em 1919 e foi criado pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schellings. Desde sua criação, o handebol que conhecemos hoje sofreu algumas modificações. No início, ele era um jogo exclusivo para mulheres, enquanto agora é praticado pelos 2 sexos. Ele é executado em quadras fechadas, de 40 por 20 metros. Nos dias de hoje, o handebol é praticado em mais de 180 países no mundo. E sobre os seus fundamentos. O handebol é dividido em 2 tempos de 30 minutos cada, possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa, existem 2 árbitros e um cronometrista. O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores. O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols, e a maneira de segurar a bola no jogo é chamada de empunhadura. O objetivo do handebol é fazer gols, portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até 3 passos até arremessá-la para outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. Então, vou falar sobre o rugby. O que é o rugby? O rugby é um jogo que consiste em uma bola oval, que é conduzida pelos pés ou pelas mãos dos jogadores, até a linha de fundo, onde há uma trave semelhante a um H. O objetivo principal é fazer o tri, que consiste em passar a bola através da linha de fundo e encostá-la no chão. É como se fosse o futebol americano, com algumas diferenças, né? E ele teve origem lá na Inglaterra, lá em 1823, chegando aqui no Brasil só em 1891. O esporte tem 2 versões, a versão 15, que consta com 15 jogadores, e a versão Sevens, que é com 7 jogadores. Vou falar sobre a regra. O campo do rugby é de 100 metros de comprimento para 70 de largura. A duração de um jogo de rugby é diferente em cada equipe, em cada versão. Na versão de 15, o jogador é disputado em 2 tempos, de 40 minutos, enquanto a versão Rugby 7, de 7 jogadores, é disputado em 2 tempos de 7 minutos. E os times, agora as curiosidades. Os times que mais venceram a Copa masculina foram a Nova Zelândia e a África do Sul. E agora o time que mais venceu feminino foi a Nova Zelândia, que foi 5 vezes. Beisebol ou beisebol, do inglês baseball, é um desporto praticado por 2 equipes de 9 jogadores, que alternadamente ocupam as posições de ataque e defesa. O objetivo é pontuar batendo com o bastão em uma bola lançada e depois correr pelas 4 bases do campo. Um jogador da equipe atacante pode parar uma das bases e depois avançar com a ajuda da rebatida de um companheiro. Os times trocam de posição assim que 3 rebatedores são eliminados. Um turno de ataque e defesa de cada time representa uma entrada e 9 entradas compõem um jogo profissional. O time com mais corridas no final vence. É um desporto muito popular na América do Norte, em alguns países da América Central, no Caribe hispanófono e no Extremo Oriente. Nos Estados Unidos, a modalidade é a que mais atrai espectadores aos estádios. O beisebol
apresentado a título de modalidade de demonstração em vários Jogos Olímpicos dispersos ao longo do tempo. Foi incluído no programa oficial dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, sendo posteriormente removido a partir de Londres 2012. No entanto, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional aprovou o beisebol como modalidade olímpica para os Jogos Olímpicos de Verão de 2020. Na América do Norte, a liga profissional é a Major League Baseball, MLB, e os times são divididos nas ligas americana e nacional, cada um com 3 divisões, Oeste, Leste e Central. O campeão da Major League é determinado pelos playoffs, culminando na World Series. O beisebol também é o esporte líder em Cuba e no Japão, e o nível profissional, assim como no ZEUA, é muito equilibrado na Série Nacional de Beisebol, em Cuba e Nippon Profissional Baseball, no Japão. Agora vamos falar sobre os esportes individuais. Agora eu vou falar sobre o atletismo. É a prática esportiva mais antiga, que é conhecida como esporte base. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, que é a corrida, lançamentos e saltos. Trata-se de uma prova de resistência muito importante, tanto é que é o principal esporte olímpico. Existem as seguintes provas oficiais: as corridas, rasas com barreiras e com obstáculos, a marcha atlética, revezamentos, saltos, arremesso e lançamentos e combinada. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes, sobre peso e percurso e equipamento utilizado.